Boa noite, esse é o Conexão NB aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para um bate-papo. E o assunto é um assunto delicado e um assunto muito importante. Trata-se do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Está causando toda essa polêmica depois da interferência do STF nas decisões e aprovações do Congresso e sancionado pelo presidente da República. E junto comigo aqui nos estúdios, Maristela de Azevedo, ela é presidente interina do Corém. Corém é o Conselho Regional de Enfermagem aqui de Santa Catarina. E eu também recebo Inácio Alberto Pereira Costa, que é o coordenador do curso de enfermagem do Instituto Federal, né? Nós estamos do curso técnico de enfermagem, né? Do Instituto Federal. O único curso que nós temos aqui na região, na Grande Florianópolis, gratuito. Pô, que maravilha! Isso eu quero, eu tenho muita curiosidade para que a gente expanda e dê conhecimento bem a esse trabalho. Uma boa noite para vocês, boa noite para vocês. Obrigado pela presença aqui. E eu já começo o programa de hoje perguntando o seguinte: vai se resolver ou não vai se resolver essa história do piso salarial? Porque tem um detalhe que eu acho fundamental e as pessoas que estão em casa terem conhecimento. Eu nem era nascido ainda e eu já estou com cabelos brancos, hein? E já se discutia, ou melhor, se discutia o piso salarial da enfermagem. E até hoje nada. Quando conseguem, o ministro do STF vai lá e manda interromper porque conseguiu de uma maneira problemática, digamos, porque não tem recursos para pagar. É esse o fato mesmo? Na verdade, boa noite a todos, obrigada pelo convite. A enfermagem é uma profissão que nós somos 2.700.000 no Brasil, é a maior força de saúde do SUS e de todas as entidades que lidam com saúde. Nós somos 70%, né, os enfermeiros são a força de trabalho. E, obviamente, que esse piso impactaria, né, numa qualidade de vida, numa melhora, numa possibilidade do profissional ter um só vínculo. Só deixa eu fazer um parênteses, 70% da força de trabalho da saúde? Da saúde. Ou seja, se vocês parassem, pararíamos na tudo. Pandemia, seria uma catástrofe. Exatamente. Eu acho que é importante dizer que na pandemia a enfermagem não teve escolha, nós não tivemos como vai para casa, nós não tivemos como dizer que não iríamos, né? Justamente a gente foi para as UTIs, foi para as emergências, a gente também foi para a vacinação, para a linha de frente da vacinação, porque a enfermagem é que vacina, né? E então eu acho que a gente atendeu ao clamor e ao pedido e socorreu essa população que era um momento de grande impacto mundial, a pandemia da Covid. E eu acho que agora, muito mais que merecidamente, e não só merecidamente, porque como tu falou, a gente remonta à década de 40, 50, já os primeiros pedidos de que esse piso fosse aprovado. E desde lá, os profissionais de enfermagem estão lutando por um piso salarial. Lutando por um piso salarial. E quando vocês conseguem? E quando a gente consegue. Mas assim, o que a gente pode dizer para a categoria? O piso é constitucional, o que houve foi apenas uma suspensão, eu digo apenas no sentido de dizer para a categoria que é suspensão por 60 dias. Até que as fontes de custeio... Mas o piso não ia ser pago só o ano que vem? Aí é que está. Para o setor privado, no momento em que a lei foi sancionada pelo presidente da República, ela já estava valendo e tendo que ser paga naquela folha. Então, Inácio, que isso quer dizer o seguinte: o ministro Barroso atendeu a iniciativa privada. Sim, pela decisão dele, porque o piso só seria pago o ano que vem. Até lá teria tempo disponível para o Congresso buscar uma fonte de recursos. Mas ele foi com a ponta de faca porque interesses privados pressionaram. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, né? Complementando aqui que a
minha colega Maristela falou, isso que você disse é muito importante, né? Acho que foi as confederações, né, dos hospitais, sim. Santa Casa Filantrópica, mas tudo isso também, Paulo, eu vejo que é um momento muito importante para a saúde. Eu acho que por essa demanda de sermos 70% da mão de obra da saúde, eu acho que se começar a discutir os recursos humanos dentro da saúde. A pandemia veio aí para mostrar isso. Nós somos gente, nós precisamos só de aplausos. Qualidade de vida, não ter para precários. Nós temos concurso pelo país que tinha para enfermeiro ganhando salário mínimo, tendo processos seletivos de município. Abaixo, né? Abaixo. Então, isso é muito sério que acontece no país. E esse piso ele seria para tentar unificar isso, melhorar essa situação. Porque tinha um salário de fome ali, Fome. O salário uma é desigualdade. miserável. Fome. Nós temos uma parte de 30% aí do efetivo da enfermagem que está ganhando um salário mínimo. Isso é pesquisa, 2015 mesmo. Pessoas que lidam com a vida. Com a vida. E que estão desestimuladas. E estão se desestimulando. Então você vê que isso é muito... E uma questão... E quando fala de estímulo, isso você sente com meus alunos que vão para o campo de estágio, que desde a primeira fase, e ficam tete a tete com os profissionais. E ver a responsabilidade que é atuar na linha de frente. E tem desistência? Temos sim. Temos. E por vários outros motivos. Por quê? Por não achar que é interessante, por ver o compromisso, ver a responsabilidade, porque você se forma, não acaba ali a sua formação. Uma responsabilidade incompatível com o salário. Sim. Eu sempre falo muito isso, a enfermagem tem que trabalhar 100%. Se ela atuou 99%, ela pode levar danos à vida de alguém. Então, nós sempre estamos ali no limite do erro. E temos que estar com qualidade. Temos que ter qualidade na nossa vida, qualidade no trabalho. Inácio, uma coisa que a gente também tem que se atentar é justamente o duplo ou o triplo vínculo que esse profissional tem. Como assim? Duplo ou triplo. Ele tem 2 ou 3 empregos. Para conseguir ter um salário mais digno. Para conseguir ter um salário mais digno no fim do mês. Então, assim, você imagina você lidando com muita atenção numa medicação, num cuidado com esse paciente. Como é que você vai ter a partir do momento que você ficou ou 12 horas no trabalho, ou 6 horas, ou 8 horas, mais 8 e mais 8? Qual é a carga horária? A carga horária oficial que tem que ser... Não existe? Não temos. Não. Nós temos a CLT, que é até 44 horas semanais, né? E depende do serviço público. Pode tanto de 30 ou de 40 horas. Até isso também, essa PL, ela seria para resolver isso. Ficaria de 30 horas o salário de 4.850. 4.750. Ela resolveria esse problema. Então, o privado está pagando menos Paga do que menos, isso? Paga menos e que cobra isso. mais. Cobra bem quando entram lá. Sim, a intenção é essa. Isso chega a indignar. Sim, e aí você tem uma vida digna, você dá 2, 3, fica 2, 3 dias em casa. E a grande quantitativo da enfermagem são mulheres. E muitas vezes que são mães solos, solteiras, que batalham, que deixam seus filhos muitas vezes sozinhos. Tem todo esse cenário. Tem todo um contexto por trás o disso. cenário nosso é bastante, assim... vamos dizer, grave no sentido de que as mulheres são a maioria da categoria, né? E como o Inácio falou, mãe solo ou não, são arrimos de família, cuidam de mãe, de pai, de filho, e mais, às vezes, 2 ou 3 vínculos ainda para dar conta fora das suas obrigações, né? Então, quando a senhora falou em mais colocações até para poder dar uma sustentação salarial, eu lembrei até que tem muitas enfermeiras desempenhando o papel de cuidadoras. A gente tem, assim, como é que eu vou te dizer, várias pessoas que ou estão também, outra questão importante da educação, que eu acho que o Inácio vai falar um pouquinho, é também, as pessoas estão querendo sair do país, né? Muitas pessoas indo embora, sim, na Argentina o piso salarial é 25% maior que aqui. Alemanha, Estados Unidos, Canadá, a gente tem vários enfermeiros que estão nessa tentativa de sair do país para que consigam ter um salário mais digno, uma vida melhor, né? Então, acho que é um contexto bastante, assim, vamos dizer, grande, complexo, né? Não é tão simples a gente falar só como piso, não é só o salário, né? É todo um contexto social que tu não consegue dar conta. E eu acho que é isso aí que a enfermagem representa, assim, pela grandeza dela, né? Justamente por ser tão grande, é que a gente tem tanta dificuldade de aprovar. Às vezes as pessoas comparam, tem o piso do serviço social, da fisioterapia, né, que foi aprovado mais rápido, mas realmente, proporcionalmente a nós, eles são uma categoria menor. Então, obviamente que eles têm um impacto menor, né? Nós temos um grande impacto, porque é uma categoria, como eu te falei, 70% da força de trabalho, né?
Então não está concentrado exclusivamente no salário, tem vários outros fatores que foram incluídos nessa PEC? Nessa PEC, sim. A carga horária, né? Você tentar dar qualidade de vida para essa pessoa. A carga horária foi reduzida. Para 30 horas. Humanizada, digamos assim. Assim, ó, a carga horária, só para lembrar, o Inácio sabe disso também, a carga horária estava vinculada a esse salário, tá? Primeiramente, nos primeiros formatos do PL, né, a gente queria a carga horária de 30 horas, que é outra demanda antiga da categoria, e que já foi aprovada na nossa lei e que foi o presidente Fernando Henrique que vetou a carga horária de 30 horas. 30 horas. Então, de lá para cá, a gente também tenta as 30 horas. Mas aí, em acordos, a gente teve que retirar as 30 horas, porque as duas coisas, o piso e as 30 horas, a gente não conseguiria aprovar de uma vez só. Então, a gente optou pelo piso. Né? A gente, como categoria, né? Como os líderes da categoria, as federações, os sindicatos, o COFEM, que é a nossa entidade também máxima de legislação e regulação da enfermagem, né? E então, a gente retirou a carga horária e ficou o piso. Então, esse piso, ele foi muito costurado na Câmara e no Senado. Foi muito, assim, falado, sim, conversado. Foi uma discussão que levou... Reuniões, exatamente, entre os senadores, entre os deputados, né? Se trouxe também embasamento teórico, por que essa categoria tinha que ter esse piso, justamente porque ela está esperando desde a década de 40. Desde a década de 40. E nada muda, né? E você vê que continua, né, o sofrimento. Por que o desrespeito com uma categoria tão importante? Porque eu considero, desculpe se eu estou ficando um pouco exacerbado aqui, mas por que o desrespeito com uma categoria tão importante? Essa pergunta é bem complexa, né? Eu acho que ela é uma coisa mais profunda, assim, não é só a questão de salário, porque eu acho que dinheiro tem, né? Que a gente vê muito hoje, até que estão sendo desmistificado isso, antigamente a enfermagem, né, era muito feita, o exercício profissional feito por irmãs de caridade. E aqui automaticamente tinha o subsídio da igreja para sobreviver. Era uma doação. Uma doação, né? Tem o amor, a caridade. Ainda, né? Hoje é profissão. Hoje é profissão e nós estamos tentando desmistificar hoje até isso. Mas até isso hoje. já mudou, faz muito tempo. Sim, mas só que ainda continua com esse pensamento, né? Sempre você tem que se doar, enfermagem é amor, só que o amor tem que ser também. Há quanto tempo tem a enfermagem como universidade, como faculdade? A nossa precursora, que é Florence Nightingale, é 200 anos, 200 né? Anos. 200 anos de Florence. Ela que deu vamos dizer assim, criou a ciência. A ciência da enfermagem. A Profissionalização. Isso, a ciência da enfermagem, né? E ela realmente era eu vou dizer visionária no sentido assim, né? Porque ela, até hoje, se tu vê o que ela escreveu, o que ela preceituava, era aquilo que hoje a gente ainda faz. São coisas ainda da qualidade. São coisas atuais, né? Da Agora, atualidade. aqui em Santa Catarina, especificamente aqui no nosso estado, qual é a situação dos profissionais de enfermagem, público e privado? Bom, nós temos aqui um grande contingente de servidores públicos, né, do estado, e principalmente eles ganham piso já? Sim. Aqui no estado, aqui sim. já tem um... Na verdade, a gente não tem ainda esse dado exato, tá? Não posso te afirmar que eles estão ganhando o piso. Mas aqui, em várias prefeituras, já pagam o piso, ou até acima do piso, tá? Até só complementar o que a Magistéria falou, há 2 semanas atrás tivemos o 29º Fórum de Escola de Ensino de Enfermagem em Blumenau. E na abertura nós tivemos o secretário municipal de saúde de Blumenau. E ele falou sobre o piso. E ele falou que ele já tinha feito um estudo de impacto, que esse impacto seria mínimo diante da situação da enfermagem dele atual. Então, ele se organiza, o município se organiza... Ou seja, tem que se organizar, tem que se planejar, não tem que simplesmente esperar que abram uma fonte de recursos e joguem dinheiro dentro... De qualquer maneira, que de repente não vá para a enfermagem, vai para as outras linhas de repente desvia. Né? Então, infelizmente, nós temos isso. Temos esse medo também. Ou seja, quem tem planejamento, quem tem foco, quem tem responsabilidade,
consegue estava se adaptar à organizando. realidade. Seria isso? Sim. O secretário de Blumenau mostrou isso. Sim. Mostrou e falou Sim. que não teria impacto na folha, o impacto dele ser pequeno, até porque ele já tem uma política salarial que já está basicamente dentro desse piso salarial da patamar. PL. Então a gritaria vem do privado, é o que ganha mais, o que cobra mais e o que paga menos. Na verdade, o serviço público, ele basicamente, ele já está bastante atualizado nos valores do piso, né? Porque, de Isso que a repente, gente pode ele é dizer. mais exigido? O serviço público, eu não sei se ele é mais exigido, mas é que a filantropia e o serviço privado, eles dependem daquilo que como é que a gente diz? É um produto que eles vendem, né? Que é a saúde. Então, eles têm um outro conceito, no meu entender, de saúde. A gente trabalha no serviço público, no SUS, não existe um dono, né? Tu trabalha dentro de uma instituição... Não, o dono somos todos nós. Os donos, no sentido de ter um patrão, né? Como aquele cara que te paga o salário. Não, nós todos, como contribuintes, nós somos as pessoas que mantêm esse serviço público. Eu já estou praticamente terminando esse primeiro bloco, mas eu só quero porque depois eu quero concentrar um pouquinho sobre a formação desses profissionais. Sim, sim. Mas eu queria saber da senhora, antes de terminar, o seguinte: o piso, a senhora acredita que, apesar da interferência do STF, que agora começou a estimular o Senado, e o Senado já está buscando alternativas, apresentou 4 ontem até alternativas, Sim. levou ao ministro Paulo Guedes. Sim. A senhora acredita que vai ser firmado, então, o piso salarial? Acredito que sim. É a nossa expectativa, estamos trabalhando para isso. Aqui no estado nós somos quase 73 mil profissionais da enfermagem, tá? Que trabalham no público e no privado. E a gente tem, assim, uma esperança, né, de que esse piso realmente seja implementado. Mas, além da esperança, vocês estão fazendo o quê? Politicamente, a gente está fazendo essas reuniões e acordos com a Câmara, com o Senado, para que eles aprovem esses projetos de lei que digam que realmente tem viabilidade o piso, para pagar o piso da enfermagem. É nesse sentido. Porque já existiam, né, projetos lá buscando sim. recursos. Sim, sim. Mais ou menos 6 projetos já tinham discutido a fonte desse recurso. Então, acho que falta realmente uma conversa maior e uma vontade política realmente de efetivar esse processo. Não só política, mas, né, vamos dizer assim, do nosso ente maior do Poder Judiciário. Acho que falta só isso aí. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, e já voltamos, porque o assunto, pelo que vocês perceberam, é efervescente e mexe com uma categoria extremamente importante que eu, particularmente, respeito muito. A gente já volta, 1 minutinho. Pois bem, esse é o Conexão ND aqui na Record News e nós estamos falando sobre o piso salarial da enfermagem que está polemizando lá em Brasília com a interferência do STF. Agora já está sendo discutida uma fonte de recursos para poder manter o piso que foi interrompido por 60 dias até se definir essa fonte. Eu estou aqui com Maristela de Azevedo, que é a presidente interina do Corém. Estou também com o professor Inácio Alberto Pereira, que é o coordenador do curso de enfermagem aqui do nosso Instituto Federal de Santa Catarina. O que é preciso para entrar nesse curso, que é um curso gratuito? Ele é gratuito, né? Atualmente nós temos um processo seletivo por sorteio. E ele é o curso... muito procurado, então? É o curso que tem mais vaga, tem mais candidato por vaga no campus Florianópolis, é o nosso, atualmente. Sempre foi, historicamente ele sempre foi. E tem uma demanda muito grande, né? E nós temos o campo aqui Florianópolis e Joinville. Joinville já tem a graduação também de enfermagem.
Então, são os 2 polos de Santa Catarina do Instituto Mas Federal. aqui é enfermagem ou é auxiliar de Não, enfermagem? técnico de enfermagem. Técnico. Técnico de enfermagem. Me localiza um pouco, como é que é essa divisão? Nós trabalhamos com técnico subsequente. É aquele que já fez o ensino médio e ele vai fazer 2 anos do curso técnico profissional. Né? São 2 anos. 2 anos. São 2 anos de curso conosco. E dentro desse processo de formação. E também temos o pós-técnico agora. Nós temos o pós-técnico também de enfermagem. Ele vai se especializar dentro da sua área específica. Nós é saúde da mulher, né, o ciclo gravídico, que já tem uma turma sendo em andamento. Então, nós temos também o pós-técnico. Então, a gente vê que o técnico ele não para, ele se forma e continua gradativamente estudando. E muitos vão fazer a graduação de enfermagem. E quem se forma como técnico, ele tem alguma vantagem para fazer enfermagem? Ele vai ter na prática, né? Ele tem a prática de mas ele conhecer. Vai ter que cursar o... Vai ter que cursar a graduação Não, toda, ele tem a 5 anos. prática daquele que já conhece a enfermagem, mas ele tem que fazer 5 anos aí a graduação. Né? Ele tem que fazer todo o processo. É um curso de medicina, né? O que é que são diferentes enfoques, né? A gente Sim, mas trabalha pesado com... É um curso pesado, sim, mas é um curso grande, são diferentes longo, aí, né? Os enfoques. Os objetivos são diferentes. Aí, nós trabalhamos um objetivo, a medicina trabalha outro. Então, temos aí um aprofundamento diferenciado um do outro. E quem procura ainda continua sendo as mulheres? Sim, a nossa demanda é realmente acima de 70%, 80% de mulheres. Porque a enfermagem, ela tem essa característica realmente das mulheres do cuidar. Da dedicação e do cuidado. Do cuidar, né? Desde o nascer, do cuidar da vinculou mãe. muito, Temos o essa lado coisa, maternal da coisa. né? Mas os homens também estão aí, né, hoje, ganhando esse campo, porque é importante nós, né, o homem estar junto desse processo do cuidar também. Isso dentro desse contexto, se torna de suma importância. E desmistificar algumas coisas, né? E mostrar que é uma profissão que possa ter amor, carinho, mas também tem que ter aqueles subsídios para que possa sobreviver e ter uma vida melhor. E formado automaticamente já tem colocação? Nós temos dentro do nosso curso uma grande vantagem, né? A absorção dos nossos egressos. Né? Tem uma grande absorção, o mercado precisa realmente de profissionais, né? Tá escasso e a gente vê que isso é uma situação mundial hoje em dia. Né? Nós temos países fora, vai falar da graduação, né, de enfermeiros. Né, Estados Unidos está contratando. Reino Unido paga R$17.500 de libra, né, que seria libra, transformando. Né, nós temos a Austrália, precisa de enfermeiro. Tá batendo na nossa porta? Reino Unido, 130 mil. Precisa de 130 mil enfermeiros. Estão contratando. 130 mil enfermeiros está buscando aqui no Brasil. Austrália, nós temos Canadá. E o nosso Instituto Federal está fornecendo material humano? O campo Florianópolis, não, mas o campo Joinville, para enfermagem, sim, enfermeiros, sim, está saindo a nova levada. Aqui nós temos a UFSC, né, que tem vários egressos da UFSC que saem, realmente já foi para fora. E qual é o salário que o senhor falou? O Reino Unido, R$17.500, transformando para real. Qual a diferença? O custo de vida, viver, patamar, tudo é diferente, né? Acho que, mas você vê o quanto é diferente, né? E quanto que é atrativo você ir para fora. Mas mesmo assim, Inácio, eu estava lendo recentemente um artigo que fala justamente do abandono, não só no Brasil, mas a nível mundial, da área da saúde. Aí se refere a todos os profissionais, fora inclusive Como do assim, país. abandono? Abandono da profissão, das profissões da área da saúde. As pessoas não querem mais seguir. Talvez pelo sofrimento, pelo convívio com a morte diariamente, principalmente durante a pandemia, e não só durante a pandemia. Tem que ter um preparo para isso também, né? Exatamente. Então, isso fez muitas pessoas repensarem se realmente era aquilo que elas queriam, né? Porque é uma profissão que ela é bastante exigida, vamos dizer assim. Durante a pandemia, pessoas me diziam assim, durante o meu plantão, morreu 7 pessoas, né? 6 pessoas. Então o que preparo a gente, né, tem que dar e tem que ter para suportar para lidar com isso, para lidar com isso, tá ali na frente, para lidar, né? com isso Pra diariamente. lidar, e daqui a pouco ela sai e vai para sua casa, e vai para sua família. E para sua Como família. ela vai fazer esse processo? E essa preparação psicológica, ela também tem durante o curso? Nós trabalhamos esse trabalho, nós fazemos isso não como profissionais de psicologia, não, mas trabalhamos para ele mostrando a realidade e dando alternativas para ele melhorar. E claro que esse suporte deveria ser muito cuidando de quem cuida. Né? Muita instituição trabalhada na década de 90 com essa frase, que foi esquecida no decorrer porque trabalhava o cuidar desses profissionais, porque são seres humanos e tem uma carga. E complementando o que a Maristela falou, tem uma
enfermeira, que é estudiosa nos Estados Unidos, a Linda Arnick, que ela está fazendo um trabalho só sobre recursos humanos. E ela fala sobre isso. Essa desistência, ela está estudando essa evasão, né, desses profissionais. E isso vai causando essa problemática de profissional dentro do contexto. A OMS já anunciou isso, então, né, Inácio? A OMS já anunciou esse apagão na saúde. Na saúde, porque a carga é muito grande, a valorização muitas vezes baixa, não é baixa. reconhecida, não tem o tal reconhecimento, e não temos um trabalho de cuidar desses profissionais, né, mentalmente, fisicamente. Então, se torna muito complicado. Mas isso é mundial ou é aqui? Mundial. Essa evasão, tanto é que está se abrindo vaga para, né, imigração. Não, eu digo esse cuidado. Ah, não, é mundial. Tanto é que está tendo, né? Nos Estados Unidos você vê que tanto tem. que eles estão buscando Tanto aqui. é que eles estão buscando de fora. A Alemanha busca muito Alemanha também. O COFEN, o nosso Conselho Federal, tem um convênio com a Alemanha, né, para orientar os profissionais aqui do Brasil que vão para a Alemanha, justamente até para garantir que eles tenham um salário também lá adequado, tenham um local de trabalho, né, que não seja um trabalho escravo, no sentido de sair daqui procurando uma melhora de qualidade de vida, chegar lá e ter um trabalho que não é adequado. Então, o Conselho Federal também fez parcerias, né, com Mas o eles, quem governo da está Alemanha. buscando o profissional daqui para lá é o privado ou é o público? A maioria é público, né? Público? A maioria é público. É muito forte, né? É muito forte, né? Principalmente na Europa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos uma privado. privado. Nós temos a rede privada que busca muito. E tá precisando. Agora me explica a tabela salarial, porque nós temos vários profissionais até chegar ao enfermeiro. Como é que é essa tabela? Então, essa proposta do piso seria 4.750, aí 70% para o técnico, disso que dá 3.200 e alguma coisa, agora não me lembro bem exato, e para o auxiliar de enfermagem... Esse que o senhor forma? Não, ele técnico, forma enfermagem. técnico. Ah, então já Técnico, forma o enfermagem. técnico que ganha 70% do piso. Do piso, exatamente. Que dá 3.350, nessa média, né? Não me lembro exatamente Isso nós os estamos valores. falando de salário bruto, né? Isso. Não. Também tem esse detalhe, né? Sim. Então, tu vê que a questão é bem complexa mesmo, não é tão simples. E a gente sabe que se um profissional ele ganha melhor, ele tem uma melhora da qualidade de vida, o comércio também gira, né? A pessoa também compra. Há uma cadeia de coisas que são envolvidas nisso, que não é só o salário daquela pessoa, né? Não dá para dizer que é só o dinheiro, né? Envolve todo um complexo da comunidade, da cidade, de todos. Essa pessoa consegue ter comprar coisas, viver melhor, acionar a questão cultural, que a gente também tem uma dificuldade enorme, né? Essas pessoas, como é que vai num show, por exemplo? Como é que vai num teatro? Com que condições vai ter? Então, se tu tem um salário melhor, não é um salário acessa de vida, é um salário de sobrevivência. de sobrevivência. É que você está falando. E uma coisa que também é importante dessa questão do salário, da diminuição da carga horária desse profissional, da tripa, 4 por jornada, muitas vezes, que ele tem, se fala-se na iatrogenias, que são as falhas profissionais. E até o próprio conselho, acho que a Maricela pode me ajudar nisso, referente dos processos éticos causados por falhas profissionais, que muitas vezes são causados por cansaço. Sobrecarga. Então, isso também tem que ser bem olhado. A segurança do nosso paciente. Como tem um médico que também sofre com essa situação ética. Também, o próprio médico. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem um corpo de advogados focado nisso. Aqui já começou também, né? Temos sim. Então, se vê, acho que a Maricela pode... Nós tivemos também, agora no pós-pandemia, não sei se pode se dizer pós-pandemia, mas pelo menos nesse arrefecimento da pandemia, um número também bastante grande de denúncias éticas, né? Que são aquelas que são problemas cometidos por profissionais que chegam até o conselho por denúncia de outro profissional, de um paciente, enfim, de vários locais, né? Essa pessoa pode receber essa denúncia e a gente abrir um processo de admissibilidade e aí esse profissional ser julgado por isso. Mas muitas vezes é como o Inácio estava dizendo, são situações de extremo cansaço, de também falta de profissionais nas unidades de saúde. O nosso profissional de enfermagem muitas vezes apanha. Um profissional ocupando a vaga de 3, 4. Exatamente. Numa emergência, por exemplo,
Se tu, como uma pessoa que necessita acionar uma emergência, tu quer ser atendido imediatamente, tu está doente, tu precisa desse atendimento rápido. Aí tu chega lá, só tem o profissional da enfermagem para te atender. Ou não tem os outros profissionais, ou tu vai ter que aguardar um pouco. A pessoa não quer aguardar, ela quer ser atendida imediatamente. Se ela está com dor, se ela está infartando, se ela tem uma série de coisas que exigem um atendimento imediato, ela acaba se estressando com o profissional da enfermagem, chega às vezes às vias de fato, né? A gente está vendo aí o aumento da violência contra a enfermagem, né? Tanto verbal quanto física também. Então, é uma cadeia de coisas que esse, vamos dizer assim, esse piso, que é um salário, né? Ele seria apenas para resolver uma pequena parte, né? A gente para amenizar um pouco uma situação. A categoria é unida? Eu considero que sim. A gente tem bastante, assim, são diferentes posições, né? Porque às vezes nós temos dentro da categoria mais os nossos sindicatos, a federação, né? Mas no contexto assim, a gente teve agora durante esse piso, foi a categoria que mais, o piso da enfermagem foi o projeto de lei que mais recebeu apoios públicos na Câmara e no Senado. Foram mais de 1.200.000 pessoas que apoiaram esse projeto. Isso vem com o sentimento da pandemia. Com o sentimento da pandemia, as pessoas que ali mostrou ainda mais o valor do profissional. E também, respondendo o que o Paulo falou, veio também essa coisa do profissional de enfermagem participar, também ir lá cobrar. Que ele sente essa necessidade, ele sente a necessidade dessa melhoria, para ele desenvolver as suas funções da melhor maneira possível. Agora me chama a atenção, eu gostaria até que vocês me corrigissem. Você me falou agora que há uma procura grande pelos cursos de técnico de enfermagem. E de enfermeiros também. Mas me chama a atenção o seguinte, eu já bati na porta de hospitais várias vezes. Por que a gente vê enfermeiras mais velhas e não vê tantos jovens trabalhando? Eles estão indo embora? Não. Eu acho que essa situação, até porque a gente acaba vendo que tem um contingente muito de formação, né? O pessoal muito novo. Está saindo uma turma nova aí, né? Com muito gás, né? Os que vestem a camisa realmente da profissão, que estão trabalhando para isso, que sabem o que é a enfermagem e abraçam a profissão. Mas temos esse pessoal antigo que são o quê? A linha de frente, que dominam a prática profissional, que tem uma certa facilidade, que tem um conhecimento de uma prática maior, que podem nos auxiliar nesse primeiro contato. E isso se torna de suma importância isso. Então, está sendo alinhado isso, é muito alinhado a enfermagem. Então, assim, eu não tenho esse dado de formação, de quantitativo de idade. Não, me chamou a atenção uma curiosidade, por isso que eu formulei essa pergunta. Eu posso te perguntar, tu acionou um serviço privado? É privado. Privado. Não ia te dizer até porque no serviço público há uma tendência de se ficar mais tempo, né? Mas há disputa entre público e privado do profissional? Eu prefiro ir para o público, eu prefiro ir para o privado? Eu acho que não sei se há uma disputa, mas assim, o profissional ele prefere o serviço público, né? Sim, porque porque teoricamente tem uma segurança, né? Tem uma carreira, tem uma segurança, uma estabilidade. Uma atual estabilidade, que já no privado não tem, né? Se as coisas não andam bem, automaticamente é o maior quantitativo. Tanto que já estavam se preparando para demitir todo mundo por causa de um aumento irrisório do salário. Sim, é bem assim, a coisa funciona dessa maneira. Então, há essa instabilidade. Você imagina a cabeça de um profissional desse, uma pressão que deve sofrer dentro da sua unidade de serviço com esse tipo de colocação. Que daqui a pouco ele está na rua. Mas não era aqui, muito entre nós aqui, isso também não era uma pressão maléfica? Porque, na verdade, não iam demitir desse jeito, nem podem. Não tem como, né? Porque o que o Corém faz? Nós temos lá os enfermeiros fiscais, e esses enfermeiros fiscais, eles fiscalizam as instituições de saúde. Então, o que eles fiscalizam também? O dimensionamento desse pessoal. Se aquele quantitativo de pessoas que tu tem para atender aquela determinada população está correto ou não. Então, essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito agora durante essa questão do piso, essas mudanças que houveram em algumas instituições que sinalizaram que iam demitir. A gente trabalha no Corém
nessa fiscalização do exercício profissional e do quantitativo de pessoal. Tu não tem como trabalhar com menos pessoas. Tu está numa UTI, por exemplo, tu tem um quantitativo de enfermeiros e técnicos que é obrigado a ter para cuidar de Embora pacientes não tenha graves. uma carga horária já pré-definida, né? Embora tenha. Normalmente, se é no setor privado, 40 horas ou 42 horas, mas não foi definido agora nessa lei. Na lei, não. Eles trabalham conforme a CLT, né? E eles têm esse quantitativo. Eles não podem baixar desse quantitativo, porque se ele tem aquele paciente para atender grave, ele tem que ter o técnico, ele tem que ter o enfermeiro. Então, esse quantitativo também faz parte do nosso escopo de... Dona Maristela, muito obrigado. Lamentavelmente, o programa voou. Lamentavelmente, professor Inácio, obrigado. Foi super esclarecido aqui. Eu até desconhecia alguns detalhes dessa situação toda, embora já deu para visualizar também um jogo de interesse que acaba afetando um profissional que a gente tem que dignificar e respeitar muito, até porque, voltamos a colocar, né, ele cuida ele doa a vida dele pela vida dos outros. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Em breve a gente volta a conversar, porque mas um assunto um pouquinho melhor, o piso aumentando, essa coisa toda. O aumento, né? A aprovação, né? A última palavrinha, amanhã nós temos a Assembleia na Praça Tancredo Neves, às 13 horas da categoria, na frente da Assembleia Legislativa. 13 horas amanhã, quarta-feira. 13 horas, quarta-feira, estaremos em Assembleia. Em frente à Assembleia Legislativa. Em frente à Assembleia Legislativa. Obrigado e boa noite para você que nos acompanhou até aqui, mais um Conexão ND na Record News. E amanhã não, terça-feira que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta. Beijo.